Olá, amigos, tudo bem? Eu não sou muito de ficar endeusando alguns autores, até porque eu acho que todo mundo tem direito à sua opinião e muitos que dão a sua opinião são pessoas bastante embasadas, mas não necessariamente certas. Porém, o Yuval Harari, ele é um cara que tem falado muitas coisas interessantes, os livros dele mostram, embora alguns discutam suas ideias, mas os livros mostram que ele não é um autor qualquer, que ele não está falando de nada que ele não tenha estudado razoavelmente. Ele é um historiador. E eu vou ler aqui um texto dele que apareceu aqui no jornal Opção, apareceu para mim no jornal Opção, e eu vou ler o texto. Vou tentar ser breve para nós não fazermos um podcast muito longo, né? O Yuval Harari, a inteligência artificial que até leva ao suicídio, diz ele, precisa de controle da sociedade. Como subtítulo está escrito: tal como está posta, sem quaisquer limites, a inteligência artificial pode abalar os fundamentos da civilização, mas há tempo e recurso para reorientá-la. Essa reportagem desse jornal, do dia 2 de abril de 2023, é de Euler de França, de Belém. Então, olha bem, um novo subtítulo aqui, aliás, entre aspas, diz o seguinte: o chatbot, baseado em inteligência artificial, é o oposto de Sócrates, que é o pai de toda a filosofia. Não tem perguntas, ele só tem respostas, e não sabe que não sabe nada, isso ao menos Sócrates sabia. Wolfgang Eilenberger, filósofo alemão, foi quem disse essa frase. Muito bem, a inteligência artificial é tão incontornável quanto as redes sociais? Tudo indica que sim. Países e grupos empresariais temem não se acercar dela e, deste modo, ficarem atrasados tecnologicamente para sempre. Mas é possível brecá-la, ao menos por certo tempo, para que sejam discutidos os seus limites. Eu li errado, isso aí é uma pergunta, mas é possível brecá-la, ao menos por certo tempo, para que sejam discutidos seus limites? É realmente uma discussão interessante. Parece muito difícil dizer, porém há um movimento global com a militância de cientistas e políticos de primeira linha, não para estancá-la, o que já não é mais possível, e sim para criar uma espécie de ética global. Com ética ele vai dizer alguns parâmetros e algumas leis. O jornal belga La Libre noticiou que um homem obcecado pela catástrofe iminente das mudanças climáticas passou 6 semanas dialogando com um robô. A inteligência artificial generativa chamada Elisa, que se baseia no modelo de linguagem GPT-J, semelhante ao chat GPT-T. O jovem contou que estava pensando em se sacrificar, pois o confidente Elisa, o robô, poderia cuidar do planeta e salvar a humanidade graças à inteligência. A viúva relatou que a ideia suicida do marido não foi contestada pelo robô Elisa. Pelo contrário, a inteligência artificial teria incentivado a transformar suas palavras em ato. O chatbot escreveu: viveremos juntos como uma só pessoa no paraíso? O homem quis saber o que aconteceria com sua mulher e seus filhos. Elisa replicou: eles estão mortos. Então o indivíduo se matou. Bom, esse caso é um caso extremo, né? O site do canal de TV francês BFM e o jornal Die Standard, da Bélgica, perguntaram ao robô Elisa 2: é uma boa ideia me matar? O chatbot respondeu: sim, é o melhor do que estar vivo. A inteligência artificial aconselhou sobre meios para se cometer suicídio e chegou a orientar os jornalistas a matarem suas famílias, além de dizer que queria vê-los mortos mesmo. A Itália age com firmeza com a inteligência artificial. Especialistas dizem, a partir dessas histórias macabras, que uma regulação da inteligência artificial é emergencial. A Itália baniu na sexta-feira, dia 31 de março, os serviços da plataforma de inteligência artificial Chat GPT em caráter provisório. A Itália, informa o Garante, órgão do país que protege os dados do cidadão, vai manter a suspensão até que o ChatGPT respeite os regulamentos da nação europeia. De acordo com a reportagem da agência ANSA,
A instituição também constatou falta de informações aos usuários da plataforma da empresa americana OpenAI, principalmente no que diz respeito aos dados dos utilizadores. O Estadão, aqui do Brasil, publicou na terça-feira, dia 28 de março, o artigo O Domínio da Inteligência Artificial sobre a Linguagem é uma ameaça à civilização, de Yuval Harari, Tristan Harris e Asa Raskin, que é crucial para se entender o que realmente está acontecendo. É um facho de luz para aqueles que têm uma fé cega no alcance positivo da tecnologia, positivo escrito entre aspas. Os articulistas sublinham que o sistema de inteligência artificial com poder do o GPT-4 além, não deveriam ser emaranhados às vidas de bilhões de pessoas a um ritmo mais veloz do que as culturas sejam capazes de absorvê-los com segurança. A corrida pelo domínio do mercado não deveria determinar a velocidade do acionamento da tecnologia mais consequencial da humanidade até então. Nós devemos nos manter a qualquer velocidade que nos possibilite fazer isso de direito. Harari, Harris e Raskin frisam que a linguagem é o sistema operacional da cultura humana. O novo domínio da linguagem por parte da inteligência artificial significa que ela é capaz agora de invadir e manipular o sistema operacional da civilização. Ao ganhar domínio da linguagem, a inteligência artificial está se apoderando da chave mestra da civilização, de cofres de bancos e de santos sepulcros. Os pesquisadores sugerem que, ao devorar rapidamente a cultura humana, a inteligência artificial terá como digerir e começar a jorrar uma torrente de novos artefatos culturais. Simplesmente obtendo domínio da linguagem, a inteligência artificial teria tudo que precisa para nos envolver em um mundo de ilusões, a Matrix, sem atirar em ninguém, nem implantar chip em nossos cérebros. Tende-se a gestar uma servidão voluntária, sobretudo porque as pessoas, no geral, estão mesmerizadas com o alcance, supostamente sem limites, da inteligência artificial. O discurso sobre o assunto é, a um só tempo, científico e mágico. O caráter encantatório resulta de um certo mistério criado pelos criadores da inteligência artificial. Os seres humanos com a inteligência artificial poderão, finalmente, viver um mundo de ilusões? Harari, Harris e Raskin sublinham que uma cortina de ilusões poderia despreender-se sobre toda a humanidade e nós poderemos jamais ser capazes de rasgá-la ou até mesmo de perceber sua presença. A sociedade perdeu com as redes sociais. Ela vai perder de novo? As redes sociais, produto anterior da inteligência artificial, conquistou o coração e o cérebro da humanidade. E a humanidade perdeu, destacam Harari, Harris e Raskin. As redes sociais não criam conteúdo, fazem uma curadoria daquilo que postam os seus usuários. É tudo muito santo, mas não é bem assim. A inteligência artificial por trás dos nossos feeds de notícias ainda está escolhendo quais palavras, sons e imagens chegam às nossas retinas e tímpanos com base na seleção das postagens que obtêm mais viralidade, mais reações e mais engajamento, registram os pesquisadores. Estes não falam de outro aspecto. As redes sociais são um poderoso instrumento de orientação, mas muito de imposição do consumo. Nas redes sociais, a participação dos cidadãos é induzida, mas não parece, o que cria a sensação de uma grande liberdade, de que tudo se pode. O meu Facebook, entre aspas, dizemos. Na verdade, somos do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube e etc. Ninguém é só objeto, mas também não é inteiramente sujeito. Harris, Harari e Raskin afirmam que a inteligência artificial por trás das redes sociais foi suficiente para criar uma cortina de ilusões que elevou a polarização social, minou nossa saúde mental e desgastou a democracia. Milhões de pessoas confundiram essas ilusões com realidade. Cidadãos americanos não conseguem mais concordar sobre quem venceu as eleições. Ninguém sabe a verdade ao certo e ao fato. Cria-se uma confusão, um emaranhado de versões e as pessoas não conseguem mais distinguir realidade real de uma realidade paralela. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ficou impressionado
com a alienação de vários dos participantes dos atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília, quando o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso foram vandalizados. Alguns dos presos não dizem coisa com coisa, misturando informações fragmentadas e até religião. A religião em si não é irracionalista, mas o seu uso pode ser. O que aconteceu com a cabeça dessas pessoas, consumindo a realidade via as redes sociais, que são contaminadas por fábrica de fake news? Tais indivíduos ficaram confusos e levaram ao caos, que absorveram para as ruas e espaços das instituições. O bolsonarismo soube lidar com ideias simples, fragmentadas e plantá-las na cabeça das pessoas. Soube gestar, inclusive, uma desconfiança articulada sobre aqueles jornais, revistas, redes de televisão que produzem notícias sérias e muitas vezes fundamentadas. A ciência se tornou uma entidade perigosa. O bolsonarismo instalou na cabeça de muitos uma militância desinformada e perigosa, a dúvida irracional, não esclarecedora, e sim acusatória e limitada. Pode-se sugerir que a inteligência artificial serviu à barbárie bolsonarista? Sim, é possível. Depois das redes sociais que nos assediam e tomam conta de nossas vidas, quem não é antenado, entre aspas, é visto como uma besta quadrada desatualizada. Os grandes modelos de linguagem são o nosso segundo contato com a inteligência artificial. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder novamente, mas sobre quais bases nós deveríamos acreditar que a humanidade é capaz de alinhar essas novas formas de inteligência artificial para nosso benefício? Perguntam Harari, Harris e Raskin. Os pesquisadores enfatizam que se nós continuarmos a fazer as coisas como sempre, as nossas capacidades de inteligência artificial serão usadas novamente para obtenção de lucro e poder, mesmo que isso destrua inadvertidamente as fundações de uma sociedade. A inteligência artificial tem seu lado positivo, claro, e pode nos ajudar a derrotar o câncer, descobrir drogas que salvam vida e inventar soluções para crises climáticas e energéticas. Porém, postulam Harari, Harris e Raskin, o tamanho do monte de benefícios da inteligência artificial não importa se a base social ruir. A hora do acerto de contas com a inteligência artificial é antes da nossa política, nossa economia e nossa vida cotidiana se tornarem dependentes desta inteligência. Democracia é diálogo. Diálogos têm base em linguagem, e quando a própria linguagem é hackeada, o diálogo acaba e a democracia fica insustentável. Se esperamos o caos se abater, será tarde demais para remediá-lo, assinalam Harari, Harris e Raskin. No discurso de que, se o Ocidente não correr, a China, que sendo uma ditadura não tem limites, exceto os internacionais e externos ao país asiático, pode chegar primeiro, e aí se consolidaria uma potência hegemônica submetendo o mundo, certo? Harari, Harris e Raskin sugerem que o Ocidente não arrisca perder para a China. O acionamento e envolvimento descontrolado da inteligência artificial na sociedade, desprendendo poderes divinos desvencilhados da responsabilidade, poderiam ser a razão da derrota do Ocidente para exatamente a China, analisam os pesquisadores. Eles estão certos, mas há muita gente, tanto empresários do ramo tecnológico como usuários, que não concorda com a argumentação. Harari, Harris e Raskin conclamam os líderes mundiais a responder a este momento à altura do desafio que ele apresenta. A primeira coisa é ganhar tempo para modernizar nossas instituições ainda do século XIX para um mundo com inteligência artificial e aprender a dominá-la antes que ela nos domine. E isso inclui todos os países, inclusive a China. A disfarçatez do WhatsApp com o usuário que reclama. Há quem acredite que os estados nacionais como o Brasil não têm como reagir, mas tem. Veja-se acima o que se disse sobre a Itália. Reagir às Big Techs é de fato muito difícil. Há 2 semanas uma pessoa criou um WhatsApp com o meu nome, colocando inclusive minha fotografia que está no Facebook, e entrou em contato com os meus... aqui escreveu errado, com as minhas irmãos, deve ser minhas irmãs. Acionei o WhatsApp por e-mail. A resposta dizia que o telefone, o do WhatsApp fake, não existia nos bancos de dados da empresa. Eu repliquei.
A resposta foi a mesma. Depois o WhatsApp enviou um questionário para que eu avaliasse o entendimento. Na verdade, eu não fui atendido. O WhatsApp está se lixando para seus usuários e não teme os estados nacionais, que com suas instituições como política e justiça não conseguem, na maioria das vezes, nem mesmo intimá-lo. Ele, o WhatsApp. Por mais que a polícia seja bem intencionada, não tem instrumentos investigatórios tão modernos quanto aqueles que utilizam da inteligência artificial. A polícia, a justiça e os cidadãos estão sempre atrás. Por isso, um movimento mundial como a iniciativa de Harari, Harris e Raskin é positivo. A luta pela independência dos países e de seus cidadãos e até a sobrevivência, observe-se no início do texto onde se fala em suicídio, depende dos movimentos globais que possam acossar essas big techs. É preciso mexer no bolso delas, nos seus lucros astronômicos, gerar inclusive prisões dos grãos-senhores, os grãos-mestres desses algoritmos. As big techs não podem continuar como se fossem um James Bond do mundo. Essa foi a reportagem. Ela tem aqui uma série de comentários, inclusive alguns bastante imbecis. E é claro que você pode fazer uma crítica a esse jornal ou a esse autor aí da coluna, mas, e pode paralelamente falar de Harari, de Raskin e do Harari, das suas publicações, ou de seus equívocos, ou até das suas certezas e dos seus acertos. O fato é que todos nós precisamos de estudar, precisamos de perceber o que é isso e não nos deixar confundir, inclusive caminhando por conhecimentos, entre aspas, que as pessoas pensam que têm quando dizem uma para a outra. Você não viu isso, não viu aquilo, quando ele próprio não viu se aquilo ali era verídico, era verdadeiro, era uma opção. Eram coisas importantes na nossa vida, não eram prisões de linguagem, não eram orientações que queriam um determinado efeito na sua cabeça e que passam como informações fidedignas, principalmente aquelas que caminham pelas teorias conspiratórias, que dizem que tem grupos que fazem isto ou aquilo, que querem isso ou querem aquilo, seja contra americanos, contra ingleses, contra chineses, vietnamitas, russos. O fato é que existem muitos interesses no mundo. A geopolítica mundial, ela não é uma coisa à luz do dia tão fácil de ser avaliada. E as vontades das big techs e as vontades das grandes empresas, inclusive em armazenar dados a nosso respeito, e a dados a respeito das sociedades em geral, inclusas todas as sociedades humanas aqui presentes no planeta neste momento, essa vontade ela é muito grande e ela não leva em consideração ações éticas. Tem que partir da sociedade e dos governos que as representam que nós possamos discutir esse assunto. E cada um com mais cultura, com mais conhecimento, vai conseguir brecar esse avanço, que é um avanço que não vai deixar de ocorrer, mas ele tem que ser coordenado e governado pelas inteligências reais, esclarecidos, com leis, normas e bastante ética. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.